né? Né? Só que eu não sei mais como é que nós começamos. O senhor estava meditando sobre a minha mensagem sobre o norte e o sul, que o anjo falou para prestar atenção. Então, que nem o anjo veio ontem e falou para nós prestar atenção nos sinais do norte e do sul. De imediato, eu comecei a ver os pontos cardeais. Né? Bom, eu ficando de frente com o sol, o norte é esquerdo, não é isso? E o direito é sul, é isso mesmo? É. Eu nem sei mais. Deve ser por aí. É o que a gente aprende na escola, né? Então o sol nasce ali, então o norte está para lá, então eu preciso ficar olhando no firmamento, lá para o céu, e também lá no sul, aqui eu preciso, para ver bem, precisa subir lá no mirante como é que é? Cordilhão. Não, mirante do... Onde foi lá? Como chama? Bocaina. Lá enxerga tudo, né? Então eu acho que é lá que nós temos que ir. Eu estava pensando assim, né? Rezando e... Aí vem Nossa Senhora e fala... O que ela falou? Esqueci. Vamos ver como é que ela falou. Você lembra? Olha aí, Ela disse o seguinte, ela disse o seguinte, que nós temos que ver os poderes do norte e do sul. Uhum. Então, aí eu já... tá. Aí eu lembrei que na Bíblia já está escrito que a destruição virá do norte. Uhum. Do norte. Bom, humanamente falando, do norte, o que quer dizer a destruição do norte? As forças, o poder que tem os Estados Unidos. Uhum. É o que a gente pensou, Estados Unidos. Outro Canadá, detalhe. Agora, quando se fala do firmamento, da astronomia, o Nibiru virá do norte. Alas, Jesus. Você está vendo? Misericórdia. O senhor está decifrando tudo. Nossa, mas está mostrando aí que ele virá do norte. Eu só dei a mensagem, mas quem está decifrando é o Pelo senhor. menos até agora eu entendi assim, né? Vamos ver se eu preciso acompanhar melhor para ver. Porque ele falou bem. Eu já vi até comentando que esse Nibiru chegou até a mudar de rumo para poder pegar a terra. Tem um mistério aí, né? Chega lá. Bom, do norte. Sim. E do sul? Quem é o danado do sul? O que a gente falou que era o sul? Argentina, Uruguai. A gente pensou nesses países do sul. Tudo esquerdista aí, socialista. É a Europa que a gente está deixando de fora, né? Europa. Presta atenção. O Papa é da onde? O Papa da Argentina. Meu Deus, não acredito. Você está vendo? E ali em Daniel, fala declarado o rei do norte e o rei do sul. Entra em atrito, os dois. E ele já está acabando com a Igreja Católica, com as coisas absurdas que ele está fazendo. E o César Oblação está falando que esse rei do sul como é que é? Ele abriu as portas para o anticristo. Gente, então o padre aquele daquela comunidade está certo. Como o senhor sabe? Só que Nossa Senhora. eu tô falando na linguagem nossa. Só que ali não eu fala quero o ficar perto anticristo. do senhor. E sim para o devastador. Quem é o devastador? O devasso. Devastador é aquele que pratica uma destruição. E o devasso é o autor da destruição. Devasso, destruidor e destruído, que é a obra do destruidor. Você viu? Gente. Você está vendo? E você sabe como é que eu consegui isso? Porque um vidente, um senhor que estava ouvindo as mensagens de Jesus e Nossa Senhora,
Ele foi em Rondônia, morou a 40 quilômetros longe da cidade, dentro do mato, e levou toda a família para lá, e trabalhava, e ainda escrevia as mensagens, e o Espírito Santo orientando ele, e o Espírito Santo orientou ele sobre essas histórias. E aí, quando eu conheci ele, ele passou para mim essas histórias. Nossa. Isso faz 40 anos. Só, hein? E todo mundo rosnava com o meu comportamento. E agora está todo mundo vendo. Eu não preciso mais falar. O YouTube... Tá falando tudo que você tá falando. Todo mundo está carregando essa notícia que não queriam ouvir e agora está ouvindo e vendo nas mãos. Todo mundo carrega um celular na mão. Você está vendo? Você não precisa falar mais nada. Aquilo que estão falando, os próprios, esses que tem canal no YouTube que fala do Mibiru, tem um canal que fala do Abadão, coisa assim, né? Já ouvi falar. Ele Abadão. diz que ninguém precisa provar nada. Ele próprio, o monstro, vai se mostrar. Enquanto estão falando e ninguém vê, não tem problema nenhum. E também não precisa acreditar, porque ele mesmo vai se apresentar, todo mundo vai ver. Olha aquele troço, aquele lá não é normal, não. E cada dia que passa, ele fica maior de tamanho. Vai aumentando, vai aumentando. Ele vai... Pânico e pânico, como está na Bíblia. Já começou o pânico. Sim. E as duas testemunhas? E nada é assim, de uma vez, não. Vai torturando. A grande tribulação é assim, ela vai atribulando hoje, amanhã. Cada dia um pouquinho mais. Igual a nossa a tribulação de hoje não é cancelada. A tribulação de hoje não é cancelada pela tribulação da amanhã. Junta a tribulação de hoje com a de amanhã. E sempre? São 3 anos e meio. E lá, agora que eu estou escrevendo, está os 3 anos e meio. E 1.260 dias. E eu estou escrevendo para nós mandar para o YouTube. Eu quero que o senhor fale das duas testemunhas também. Então, as duas testemunhas, foi Daniel que viu. O Daniel estava recebendo essas instruções. Ele estava recebendo o anjo falando com ele, e ele estava ouvindo e estava tendo uma visão. E aí ele perguntava para os anjos, mas o que quer dizer aquelas duas tochas, ou lamparina, ou lâmpada, ou candelabro? Era 2 velas acesas. O que quer dizer isso aí? E o anjo continua falando da profecia. E ele não estava preocupado, ele estava preocupado com aquelas com aquela visão. E perguntou de novo. Aí o anjo então falou, esses daí são os 2 candelabros que assiste o Criador do céu e da terra. Que assiste o Criador do céu e da terra. Como assim, senhor? Como 2 tochas, o poderoso está aqui está uma tocha, aqui está outra. Tá. Jesus e Maria. Lá naquela... Tá, mas e onde entra agora João Paulo e Estefano Gomes? Em que esses 2 candelabros, vai ter 2 pessoas, 2 profetas, que profetizarão em nome deles. Viu? João Paulo II e o Padre Gobi. Quero ver quem é que contradiz isso. Fica à vontade a contradizer quanto quiser. E eles levam Mariana até o fio do cabelo. E não tem como se querer ir contra o que é. Eu não provo nada, cada um é livre de pensar o que quer, não é assim? Até que pode, né? É isso?
Você viu? E aí Nossa Senhora vem há 100 anos, só aqui, ó, em cima do povo. Mensagem, mensagem, aparições, lágrimas de sangue. Alguém deu bola? Não. Foi só acabar os 100 pior anos. ainda. Foi só acabar os 100 anos, o negócio desandou, porque foi em 2017, 2018 e 2019. Já passou 2 anos. Você viu o que está acontecendo nesses 2 anos? Pois é. Enquanto ela estava dentro do tempo dela, não acontecia, os acontecimentos eram mais superficial, mais brando. Mais brando. Menos grave, vamos dizer, né? Grave, isso. Mas agora abalou toda a humanidade. Porque uma vez que terminou os 100 anos, terminou. Ela saiu. Sabe o que aconteceu? Jesus também sai. Aonde está minha mãe? Aí eu estou. E onde ela não está, eu estou. Fala da sincera oração. Isso é duro de ouvir, mas tem que ouvir. Para mim é alegria. Não. Eu não vi a hora de saber quando é que ia acontecer isso. Eu estava lá em Minas e conversando com o vidente, e veio Jesus e eu perguntei, ele falou, não se preocupa não, que você vai ficar sabendo quando isso acontecer. Você viu? E foi mesmo. O senhor Irineu, mas há 40 anos. Pode desligar, chega. Depois